Ana Paula Rodrigues aqui com a gente, porque uma das bandeiras do governo de Tarcísio de Freitas é leilão. E tá tendo um atrás do outro, literalmente. Ontem nós tivemos a definição da Rota Sorocabana, um dos projetos de investimento em São Paulo que era mais falado pela gestão do Tarcísio aqui no estado. E também já com algumas datas definidas para outras importantes concessões que vão acontecer pelos leilões. Tudo bem, Ana? Tudo bem, gente? Bom dia. O que é Rota Sorocabana, hein, Ana? É um conjunto de estradas que cortam o sudoeste do estado, inclusive a cidade de Sorocaba, né? Remete um pouco ao caminho dos trens, né, da Sorocabana, enfim. E aí teve esse leilão ontem e a gente tem uma série de informações de leilões aqui para falar a respeito desse movimento que está acontecendo no estado de São Paulo. Eu vou começar pela situação das estradas, então, já que ontem a gente teve o leilão da Rota Sorocabana, que foi vencido pela CCR, que é uma concessionária muito conhecida, já administra a Dutra, administra uma série de linhas que foram privatizadas, né, do transporte sobre trilhos em São Paulo. São 12 rodovias que cortam 17 cidades. Eu falei de Sorocaba, mas também tem rodovia que passa por São Roque, por Cotia e várias outras estradas. Então, já tivemos o leilão da Sorocabana. Amanhã, dia 1º, começa a valer a concessão das rodovias do Alto Tietê. Lembram? A gente fez muita reportagem aqui no Manhã Bandeirantes, vocês entrevistaram prefeitos também. São estradas como a Mogi Bertioga, Mogi Dutra, que foram privatizadas. Amanhã começa a valer a concessão. É lá que é o problema do pedágio, né? Para entrar em Mogi. Mas aí o que aconteceu? A princípio esse pedágio não vai ser cobrado, né? Porque o governo impôs uma trava. Então, primeiro a concessionária que venceu vai ter que fazer uma série de obras, duplicação, colocar asfalto novo e aí sim começa o pedágio. Quando vai ser isso? Não sabemos ainda. Não tem data para isso. Daqui a 3 semanas, né, dia 28 de novembro, a gente vai ter a concessão da Raposo Tavares. Essa sim é uma concessão que a gente tem que ficar de olho, porque ela é cercada de polêmicas e de protestos. É a nova Raposo, desde a capital paulista, no sentido do interior, são 92 quilômetros que serão concedidos para iniciativa privada. E ainda falando de mobilidade, para março do ano que vem, vamos ter leilões do sistema sobre trilhos do Alto Tietê, linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade. Então, esses os leilões da parte de infraestrutura que a gente está falando. Essa empresa que vai ganhar o leilão da Raposo Tavares, se ele acontecer, porque a gente está tendo uma série de medidas judiciais para impedir os leilões, essa empresa fica responsável por todas aquelas obras que vão acontecer aqui na chegada da Raposo em São Paulo ou não? Tudo, inclui tudo. Uma das propostas é melhorar o acesso da Raposo à capital e desafogar o trânsito na Zona Oeste. Então, uma das ideias, por exemplo, é construir uma passagem subterrânea na Sapetúba, né, para que você tenha uma desmembre ali aquele semáforo que é realmente muito cheio. Então, tem uma série de coisas, duplicação da Raposo, a construção das pistas laterais sem pedágio, as centrais com pedágio. A gente já detalhou bastante esse projeto aqui. Tudo vai ficar com esse concessionário. Tá? Até porque esse trecho entre São Paulo e Cotia é um caos todo horário de pico. Todo dia. Ninguém não consegue. Não precisa ter horário de pico. Só que no horário de inteiro. pico é absurdo, assim, você não anda. Fora que é uma rodovia muito perigosa, ela é muito sinuosa, então tem que fazer algumas mudanças geográficas nela também. E aí o governo tinha a concessão atual, o que defende o governo é o seguinte: hoje quem cuida da Raposo Tavares cuida até Cotia. E aí esse trecho entre Cotia e São Paulo, a capital, fica sem cuidados, sem a concessão. Agora, isso foi incluído, há um projeto, mas para que esse projeto ficasse pronto também, tiveram que esticar em uma cláusula já existente no contrato essa concessão atual. Só que pelo contrato só poderia ser estendida até março. Então, eles já vão tentar, né, agora um leilão para uma nova concessão para que em março assuma. E é muito estranho, né? Uma mesma rodovia dividida em 2 concessões. Mas, enfim, né? Vamos ver como é que vai ficar essa situação da Raposo Tavares. 28 de novembro é o dia do leilão. Mas, assim, tem leilão em qualquer área de São Paulo que vocês queiram, viu? É capaz até de vocês levantarem muito o braço, chamarem a atenção, vou privatizar o Lupato. Tá sim em São Paulo, né? Tá. Então, a gente vai ter leilão de loterias, de uma série de coisas ainda. Amanhã, né?
amanhã. E eu quero chamar a atenção para a questão das escolas, da educação. A gente tem aí um processo na Justiça, o governo de São Paulo informou que já recorreu da suspensão do leilão que aconteceu nessa semana do primeiro lote de escolas que devem ser construídas com a parceria privada, né? Segunda-feira tem o segundo lote que o governo está tentando manter também. O que aconteceu? O Sindicato de Professores do Estado entrou na Justiça com uma ação que foi acatada pela Justiça Paulista. E na decisão, eu estava lendo ali o processo, o juiz responsável por ele alega que a licitação compromete o serviço público de educação porque pressupõe equivocadamente ser possível dissociar o espaço físico da atividade pedagógica. O que o governo de São Paulo está propondo? Que um ente privado fique responsável por toda a infraestrutura da escola. Então, eles vão construir, Sabino, 17 escolas no interior de São Paulo e administrar essas escolas. Então, tudo que tem a ver com tijolo, papel higiênico, limpeza de banheiro, é com eles. Processo pedagógico, todo o material, segue com a Secretaria Estadual da Educação. Esse leilão foi dividido em duas partes. Na terça, aliás, a gente teve a vitória do consórcio Novas Escolas Oeste para construir 17 escolas por 3 bilhões e meio de reais. Na segunda, outras 16 vão a leilão, outras 16 obras, né? Vão a leilão. Tudo isso está suspenso por enquanto, o governo está recorrendo, possivelmente vai conseguir reverter essa decisão. Tem um detalhe nisso tudo. Não são só as escolas que vão ser construídas que devem ser privatizadas. Está em consulta pública, vai até amanhã. A consulta pública para passar os serviços administrativos de 143 escolas que já existem para empresas também. E algumas escolas da capital paulista, inclusive, que são conhecidas. Vocês devem lembrar da Fernão Dias Pais, que há cerca de 10 anos viveu semanas de ocupação. Pedro de Moraes. Isso, quando o então governador Geraldo Alckmin tentou reduzir as salas, fazer uma mudança no processo do ensino médio, e os alunos ocuparam aquela escola em protesto a isso. E a Tomásia Montoro, que há algum tempo também foi um cenário de horror, né, quando uma professora foi assassinada por um aluno que cometeu um atentado. Essas duas escolas estão nesse processo de privatização, com a mesma ideia de que a parte pedagógica fique com o governo e a estrutura física com o ente privado. Nesse caso das escolas que já estão construídas, está em processo ainda de consulta pública até amanhã, para depois ser elaborado um edital para a concessão delas também. A gente entrou nessa da administração aí também, só que se a decisão judicial que suspendeu o leilão se mantiver, o argumento é o mesmo, né? Porque o juiz, como a Ana Paula trouxe aqui, diz que não dá para você desassociar o ensino com a construção. Não tem como você separar os dois tópicos. A administração com o pedagógico fica pior ainda, né? De você desassociar. Eu discordo um pouco. Eu tenho dificuldade de entender o raciocínio do juiz. De uma coisa é a administração da escola, outra coisa é a questão pedagógica. Para mim, que não sou um especialista em educação, para mim isso está muito claro. Aliás, isso já funciona na área de saúde, né? Isso já funciona na área de saúde com as organizações sociais. Tem organização social picareta? Tem. Agora, tem organização social seríssima. O Einstein, o Sírio, né, e várias outras que prestam serviço na área de saúde. A grande questão das concessões, da privatização, é fiscalização e as regras do contrato. Essas regras precisam ser muito bem definidas e a fiscalização precisa existir. Mas, por conceito, a concessão não me parece uma ideia ruim, não. Eu tive a mesma dificuldade ontem, né? Aliás, antes de ontem, quando a gente teve esse leilão, porque do lado de fora da Bolsa de Valores de São Paulo teve uma grande manifestação, né, de professores, sindicalistas e alunos, né? E o grande temor é que comece a haver no futuro uma interferência no processo pedagógico, né? Porque porque algumas questões pedagógicas dependem também da infraestrutura das escolas. Disposição de sala, quantidade de alunos, se vai ter sala mais, se vai ter sala menos. Então há um temor em relação a isso. Mas aí a questão que o Sabino está falando, eu acho que também é a mais correta, né? Tem que ter uma fiscalização de como isso vai acontecer. O problema é que a gente tem péssimas experiências com concessão, né? E poucas que são boas. E uma questão que eu acho que vale a gente destacar é a concessão de estrada. É um negócio que dá certo. Dá certo. Dá certo. É isso. Né? Porque a fiscalização é melhor.
é mais firme. Um buraco numa rodovia rende uma multa, a concessionária vai lá e fecha no mesmo dia. Muito melhor do que prefeitura, inclusive, né? Rodovia vai lá, você fecha o buraco, pinta a faixa, não tem essa desculpa de ter que furar a cura de asfalto e tudo mais. Agora, em todas as outras áreas, quando a gente fala de serviços essenciais, principalmente, a gente tem experiências muito ruins com a questão de concessão. A gente tem uma experiência boa de parcerias, por exemplo, na área da saúde, a gente tem hospitais particulares que prestam serviço atendendo vagas do SUS, Sabino. Só que é uma parceria, é diferente, né? Deles terem um mando total em cima da estrutura pública. Então, enfim, eu entendo o receio dos professores, principalmente, né? Mas a coisa, como está escrita ali no papel mesmo, no preto e no branco, parece boa, né? Eu acho que influenciou muito essa coisa da Enel, né? Que é uma tragédia total, né? Que foi feita de maneira errada, contrato errado, falta de fiscalização. E aí, assim, tudo agora vai ser igual a Enel e virou uma bandeira contra a concessão, contra a privatização, contra a PPP, o que é um certo exagero, né? Acho que a gente precisa dosar essa avaliação, porque a Enel pode ser um caso e a gente não ter esse caso em outras situações, como falou a Ana. São vários os formatos, né? PPP, concessão, privatização, e aí a gente precisa entender que há a possibilidade de dar certo também e desafoga o governo para que possa concentrar em outras áreas. Que o governo tenha também um critério muito bem estabelecido, um estudo para apontar o que é melhor para cada caso, se é PPP, se é concessão, como que vai funcionar. Eu acredito que talvez seja um pouco de preciosismo ou até receio desses professores que protestaram na porta da Bolsa de Valores a questão da construção, porque a gente vê no setor privado, tem casarão que estava abandonado no centro de São Paulo que hoje abriga uma escola que custa quase R$10.000 por mês. E que hoje, adaptado, funciona normalmente. Para construção, eu acho que dá para você desassociar. Agora, para administração, eu também tenho um certo medo de que talvez a empresa vencedora de um leilão para administrar uma escola não tenha experiência nenhuma, como nós não temos com educação. Essa é uma questão de fiscalização. Não só de fiscalização, mas de amarra no contrato para que preveja isso. Para que a empresa responsável seja do ramo de educação, para tocar a administração das escolas. Aliás, quem ganhou ontem foi uma empresa que ganhou a construção de cemitério. Né? Exatamente. Então, toca é o mesmo consórcio da Consolari. E aí, é o mesmo consórcio da Consolari e que é muito criticado pelos cemitérios aqui na capital paulista. Inclusive, foi uma das coisas que apareceu em quase todos os debates públicos entre candidatos no segundo turno da Prefeitura de São Paulo. Então, é difícil a gente conseguir analisar e comprar um dos lados. Os dois têm seus pontos e têm seus motivos. Exatamente. A gente tem muito mais exemplos negativos do que positivos, né? Infelizmente. Mas com a tendência é que o governo consiga reverter essa decisão na justiça e é que a gente veja o próximo leilão na segunda-feira dar andamento e aí a gente vai ficar de olho nessa outra questão, né? Não só da construção das escolas, mas as que devem ser repassadas para instituições privadas. Obrigado, Ana. Valeu, gente. Valeu, Ana. Obrigado.